Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com introdução a funções, né, em C. E para a gente trabalhar com esse conteúdo, as primeiras funções que a gente vai trabalhar são as funções que a gente já usa no dia a dia da programação, que são as funções printf e scanf. Funções são blocos de código que podem ser nomeados e chamados dentro de um programa. Então, você dá um nome para essa função e depois você chama essa função no seu código. Você cria ela, ela tem uma estrutura, uma sintaxe, e aí depois você chama ela no código, né? Ela pode ter parâmetros, você pode passar variáveis para ela. E aí, e ela retorna um valor. Então, ela é semelhante a uma função matemática mesmo. Uma função matemática tem domínio e contradomínio, e uma função em C também tem domínio e contradomínio, que seria domínio, o que você passa com ela como parâmetro, e o contradomínio seria o que você retorna nessa função. A função printf, por exemplo, você passa parâmetros para ela, você passa a string que você quer imprimir, você passa o conjunto de variáveis que você quer imprimir, e a função scanf, mesma ideia, você passa o formato do que você quer ler e os endereços de memória como parâmetros, né? Elas facilitam a estruturação e reutilização do código. A estruturação, programas grandes e complexos são construídos bloco a bloco dentro dessas funções. E reutilização, o uso de funções evita a cópia desnecessária de trechos de código que realizam a mesma tarefa, diminuindo assim o tamanho do programa e a ocorrência. Por exemplo, você tem um trecho de código que faz uma determinada tarefa, por exemplo, imprimir algo na tela. Suponha que tenha 10 comandos para poder fazer isso, né? Você tem que acessar a memória RAM, você tem que acessar a memória de vídeo, você tem que enviar os bytes, você tem que definir dispositivo e etc. de saída. Tudo isso você tem que pegar os bytes da memória, jogar nos bytes da memória de vídeo. Esse bloco de código, para poder fazer esse processo, você agrupa ele dentro de uma função chamada printf, por exemplo, você vai estar lá centralizado lá. E aí toda vez você só chama a função. E se tiver algum bug, algum problema, você corrige em um lugar, todas as chamadas já atendem aquele lugar. Então é bem interessante essa questão. Então facilita a estruturação e a reutilização de código. Ao chamar uma função, o programa que a chamou é pausado até que a função termine a sua execução. Veja só essa função. Eu defini ela aqui. Ela chama quadrado e ela retorna um inteiro e eu passo um parâmetro para ela, que é a variável a. Lá internamente nela, ela faz a multiplicação de a vezes a, ou seja, ela calcula o quadrado e retorna esse valor. A função por si só, ela está aqui só a estrutura dela, o código dela. Eu tenho que chamar ela. Aí eu crio um programa int.main, criei duas variáveis, li o valor de N1, passei aqui, ó, N1 como parâmetro para a função quadrado e fiz a chamada da função. Quando eu faço a chamada da função, vamos supor que N1 vale 3. Beleza, eu chamo, A vai receber o valor 3, vai pegar 3, multiplicar por 3 e vai retornar esse valor para o N2 que está aqui. E depois eu continuo a execução do meu código. Então, esse jump aqui, que é pular lá para onde a função está, executar a função, depois voltar, é o procedimento que ocorre quando você faz a chamada da função. Então, ao chamar uma função, o programa que a chamou é pausado, ou seja, eu espero a função ser executada, esse printf aqui posterior não é executado, e aí só depois que a função retornar, suponha que essa função aí gaste 10 minutos para executar, suponha que eu esteja processando um bloco de dados com 100 mil instruções, 100 mil registros e etc. Vai demorar uns 10 minutos. O programa fica lá esperando 10 minutos até a função retornar, né? Forma geral de uma função, repetindo as sintaxes delas, então tipo, int, float,
char, você tem o nome da função e você tem os parâmetros. Internamente, você tem um programa como outro qualquer. Você tem funções, você tem chamadas de funções, você tem declaração de variáveis, você tem if, você tem for, né? Então, um conjunto de declarações de comandos, que isso é o corpo da função. E depois você tem o que ela retorna, né? Que tem um return aqui em C que define. O corpo da função é a sua alma, é formado pelos comandos que a função deve executar. Ele processa os parâmetros, realiza outras tarefas e gera saídas. Similar à cláusula main. Igual à cláusula main. A cláusula main é uma função, a gente chama ela de função principal. Ela tem um nome, ela tem um retorno. Nesse caso específico, ela não tem parâmetros. Abre chaves, fecha chaves, ela retorna inteiro. Retorna zero. Zero quer dizer que o programa executou com sucesso, sem nenhum problema. Se ela retornar outros valores de inteiros, cada um valor de inteiro tem lá um significado correspondente a alguma falha que esse programa pode ocorrer. De modo geral, evita-se fazer operações de leitura e escrita dentro de uma função. Uma função é construída com o intuito de realizar uma tarefa específica e bem definida. Até para quê? Para que você possa portar ela para outros códigos. Pensando num programador, o programador pega um código que lê arquivo, por exemplo, faz uma função que pega ali, lê um arquivo que você passa como parâmetro e pega os bytes e joga para uma determinada variável. Beleza, essa função tem um propósito específico. O programador base ela e joga essa função para todos os programas dele, porque aquela função ela é responsável por ler arquivo. Vamos pensar numa função matemática, né? Função matemática aqui que calcula, por exemplo, raiz quadrada de um número. Essa função tem uma entrada bem definida, tem uma saída de dados, né? Tem um retorno que é o quadrado e ela, o código dela ali, ele tem uma tarefa específica e bem definida, que é calcular a raiz quadrada. As operações de entrada e saída, scanf, printf, devem ser feitas em quem chamou a função, por exemplo, na main. Vou te dar um exemplo. Você colocou scanf, printf, mas scanf, às vezes, pode estar lendo um valor de um local que não é o adequado. O printf vai imprimir um valor que não é o adequado. Às vezes, aquele programa, num contexto específico, o scanf lê de um arquivo que está no HD e o printf manda para outro arquivo que está no HD. Então, evitar esses comandos de entrada e saída é importante no desenvolvimento. Deixa fora da função. Dentro da função é só o que ela tem que fazer mesmo, sem entrada e saída de dados. Ah, mas ela precisa de um dado que vem do usuário. Então, lê ele, passa como parâmetro para a função e depois você imprime a saída para o usuário, mas fora da função. Isso assegura que a função construída possa ser utilizada nas mais diversas aplicações, garantindo a sua generalidade. Quanto mais geral a função, melhor né? Parâmetros. A declaração de parâmetros é uma lista de variáveis juntamente com seus tipos. Né? Você tem aqui uma lista de variáveis com os tipos antes aqui, espaço, nome da variável. Tipo, espaço, nome da variável. E você pode ter N parâmetros. Pode-se definir quantos parâmetros achar necessários. Né? Tem função, pode chegar até 10 parâmetros. Eu mesmo já desenvolvi uma função que tinha 10 parâmetros. Tem função que é menos, né? 3, 4 parâmetros. Tem função que não tem parâmetro. Declaração correta de parâmetros. Você tem que usar aqui, int x, vírgula, int y. Você não pode usar int x, vírgula, y. Por exemplo, na declaração de variáveis de um programa, por exemplo, você pode fazer dessa forma, mas na declaração dos parâmetros, né, você não pode fazer dessa forma. E por meio dos parâmetros que uma função recebe informação do programa principal, isto é, de quem chamou. Então, os parâmetros é que servem para fazer essa comunicação com a parte externa de quem chamou a função. Aqui dá um exemplo em que eu tenho a função soma, ela recebe 2 parâmetros, separados por vírgula, e ela retorna a soma deles, que é um inteiro. Beleza. A função int main faz com que
soma seja chamado passando 2 e 3. Então, o x vai valer 2 e o y vai valer 3. Faz o cálculo e retorna o valor para z. Dessa forma aqui, a função soma, eu estou lendo dados. Aí não é uma boa prática, né? Você usar scanf e printf dentro da função. Por quê? Porque os seus dados vão ser passados para a função. O scanf, eles estarão no main, e aí depois você chama soma passando x e y, né? Então, é a forma usual. Podemos criar uma função que não recebe nenhum parâmetro. Isso pode ser feito de duas formas. Podemos deixar a lista de parâmetros vazia. Aqui ficou meio que o contra, né? Porque eu estou usando o printf aqui dentro da função imprime. Mas é um caso específico, só para ele dizer outra coisa, que a função às vezes não tem parâmetro nenhum. Ela já faz algum determinado cálculo ou usa alguma variável global internamente e faz o cálculo daquela variável global. É difícil uma função não ter parâmetros, mas pode acontecer, né? Sempre que não tiver parâmetro, é porque ela usa alguma variável que é do contexto, uma variável global. Podemos colocar void entre os parênteses. Void significa nulo, né? Significa vazio para a linguagem C. Uma função pode ou não retornar um valor. Se ela retornar um valor, alguém deverá receber este valor. Uma função que retorna nada é definida colocando-se o tipo void como valor retornado. Às vezes, uma função faz alguma operação, manda uma informação para algum dispositivo de entrada e saída, ou manda pela rede, ela não tem uma função específica, ela não vai retornar nenhum valor. Aí, nesse caso, a função ela é void. O tipo de retorno é void, e aí é obrigatório o void. O void não é obrigatório na passagem de parâmetros, mas no retorno ele é obrigatório. Podemos retornar qualquer tipo, int, char, float, double, e tipos definidos pelo usuário. Struct a gente não viu ainda, vai ser passado para vocês posteriormente. O valor retornado pela função é dado pelo comando return. A forma geral é return, um valor sozinho ou uma expressão para ser avaliada. A expressão é um conjunto de valores, operações lógicas e aritméticas que compõem essa expressão. Return, sem nenhum parâmetro, usada para terminar uma função que não retorna nada, nenhum valor. Então, se você quer void, você vai usar o return ponto e vírgula. Se ela for void, você nem precisa do return ponto e vírgula, mas tem gente que coloca. É importante lembrar que o valor de retorno fornecido tem que ser compatível com o tipo de retorno declarado pela função. O comando return, função com retorno de valor, aí eu tenho aqui a função soma, né? Ela retorna a operação. E o valor retornado eu atribuo para a variável z. Função sem retorno de valor, função main, eu chamo imprime, ela não retorna nada, nem tem return aqui, ela só vai imprimir algo na tela. Então, ela é void aqui, void aqui. Aqui não foi colocado void, poderia ter colocado, mas aqui é obrigatório colocar void, pois ela não retorna nada. Uma função pode ter mais de uma declaração de return, evidentemente, se você tiver uma operação condicional dentro da função, quando o comando return é executado, a função termina imediatamente. Todos os comandos restantes são ignorados. Vamos supor que nesse cenário aqui, eu tenho uma função que identifica qual é o maior de dois elementos. Eu testei e verifiquei que x é maior que y. Então, é verdadeiro, eu vou entrar dentro do if. Aí eu vou return x. Eu nunca vou retornar y, né? Só vou retornar o y quando a condição for falsa. Aí eu caio no else, retorno o y e na hora que eu retorno o y, o de baixo não é executável, ele é desconsiderado. Funções devem ser declaradas antes de serem utilizadas, antes da cláusula main. Então, obrigatoriamente, para eu chamar quadrado aqui, ela tem que estar aqui em cima, definida. Uma função criada pelo programador pode utilizar qualquer outra função, inclusive as que foram criadas. Então, uma função criada, pode utilizar outra função dentro dela, tranquilamente. Né? Então, isso pode acontecer. Podemos definir apenas o protótipo da função antes da cláusula main. O protótipo
apenas indica a existência da função. Você só põe o cabeçalho dela lá, o compilador fala, ó, tem essa função, beleza. Aonde que ela vai estar implementada, aí pode ser depois da cláusula main. Desse modo, ela pode ser declarada após a cláusula main. Que é esse exemplo aqui, ó. Eu defini a função quadrado sem o corpo e defini lá embaixo o corpo. Aí eu posso fazer. Mas se você vai ter que escrever esse código e vai ter que escrever esse código aqui embaixo, então é melhor você pegar e já colocar só esse código aqui em cima, porque você já está declarando a função e junto com o corpo. Não tem muita utilidade nesse contexto aqui, nesse exemplo específico, não. Escopo. Funções também estão sujeitas ao escopo das variáveis. O escopo é o conjunto de regras que determinam o uso e a variedade de variáveis nas diversas partes do programa. Você pode ter variáveis locais, a gente já viu, variáveis globais, parâmetros formais. Hoje a gente não vai trabalhar com parâmetros formais, somente variáveis locais e globais. Variáveis locais são aquelas que só têm validade dentro do bloco na qual são declaradas. O conceito de variáveis locais esquece função, é para qualquer parte de um programa em C. Um bloco começa quando abrimos uma chave e termina quando fechamos a chave. Variáveis declaradas dentro da função, aí eu tenho, por exemplo, o else ali, ó, essas variáveis int, i e f, elas só podem ser usadas dentro do bloco else. Elas não podem ser usadas aqui no if. Elas não podem ser usadas fora do bloco aqui. Por quê? Porque o bloco dela foi definido aqui. Um bloco começa quando abrimos uma chave e termina quando fechamos a chave. Variáveis declaradas dentro da função. Aí ele está colocando aqui que eu não posso usar a variável i e f lá no main, por exemplo, porque ela pertence à função fatorial. Eu não posso nem usá-la aqui dentro do if, porque ela pertence ao else. Parâmetros formais são declarados como sendo as entradas de uma função, né? O parâmetro formal é uma variável local da função, e aqui você tem um parâmetro formal, que é o x, né? Ele faz parte da forma da função, né? Da sintaxe da função ali. Variáveis globais são declaradas fora de todas as funções, elas são conhecidas e podem ser alteradas por todas as funções. Quando uma função tem uma variável local, com menos no nome de uma variável global, a função dará preferência à variável local. Evite variáveis globais. Por quê? Porque suponha um cenário que você tem um programa que tem lá 50 funções, que manipulam o código de diversas formas. Às vezes, uma função pode mexer no valor da variável global sem que o programador perceba, sem que ele tenha ciência desse fato. E aí, por isso, essa frase, evite variáveis globais. Quando você trabalha com variáveis globais, não é que você não pode trabalhar, mas tem que ter muita cautela na programação. Por quê? Porque o valor dela pode ser alterado em qualquer parte do programa. A passagem de parâmetros eu vou deixar como próximo conteúdo para vocês, tá? Eu vou só escrever uma função aqui, rapidinho no meu código. Essa função, ela vai... Deixa eu só compartilhar com vocês aqui uma janela. Vou abrir meu virtual, meu code blocks aqui. Deixa eu abrir. Compartilhar ele aqui com vocês. Vou escrever um código para essa função, que vai utilizar uma função, né? Um exemplo real aqui do nosso contexto. Deixa eu colocar aqui para vocês. Beleza, abri meu code blocks. Escrevi aqui um programa, né? Deixa eu salvar ele aqui como 9. Programa 9. Beleza. Tá aqui, né? Aí, ó, eu vou criar uma função aqui inteira chamada mul, de multiplica. Posso colocar qualquer nome para ela. E ela vai receber 2 números inteiros como parâmetro, o A e o B. E o que ela faz? Ela pega e eu crio aqui internamente uma variável C. C recebe
A vezes B e eu retorno C. Beleza. Aqui internamente eu chamo a função mul, passando 10,20. Crio uma variável D A aqui, por exemplo, ou X, que vai receber o resultado. E aqui eu imprimo X na tela. Então, ele tem que obrigatoriamente imprimir 200. Vamos ver aqui, fazer o teste. Vou executar o meu programa. Aí vocês não vão ver o programinha em execução, porque ele abre aqui um prompt, né? Mas eu posso provar aqui para vocês, compartilhar na tela do prompt, que esse programa executa corretamente. Deixa eu parar aqui, beleza. Janela inteira. Beleza, desse já devem estar vendo aí. Perfeito, tá aí, ó, 200 como representação, né? Então, o meu programa tá aí. Aí a minha função, eu posso definir qualquer nome para ela. Ah, não, multiplicar. A função faz o quê? Faz a multiplicação. Então, beleza, multiplicar, eu troquei o nome aqui da chamada, né? Beleza, parei o meu programa. Aumentei aqui. Beleza, ó. Faz a multiplicação. Aí eu vou... Ah, não, César, mas ficou grande aqui. Ah, beleza, eu posso criar aqui, ó. Não preciso dessa variável C. Posso vir aqui, né, e fazer a multiplicação de A vezes B. Eu evitei, o meu programa ficou menor, mas o resultado vai ser o mesmo. Veja só, 200, tá? E a execução, 200, né? Ah, não, César, eu vou criar uma variável aqui chamada A, que vale 10, beleza? A variável B, que vale 20, né? Beleza, int A, int B. E aqui eu passo A e B. Posso fazer dessa forma? Pode fazer, sem nenhum problema. A é inteiro, casa com esse outro A aqui que é inteiro, beleza. B é inteiro, casa com B aqui que é inteiro, beleza. Executei, 200. Ah, César, eu posso fazer ao contrário? Passar B e A? Pode. Esse A vai valer o valor de B. E esse A vai valer o valor de... Esse B vai valer o valor de A, né? Ele faz uma cópia. Ele copia o valor de B para A, copia o valor de A para B. Em termos de resultado, vai ser o mesmo, né? Vai dar 200, mas na prática aqui ele pegou B, o valor de B, e multiplicou pelo valor de A, porque A tinha um valor de B e B tinha um valor de A, nessa minha troca aqui. Então não vai mudar em termos de resultado, mas a conta que ele fez aqui foi 20 vezes 10 e não 10 vezes 20, né? Aqui ele fez 10 vezes 20, né? Nesse exemplo aqui. Beleza? Então, só para explicar essa característica aí. Ah, eu posso pegar aqui, ó, essa função e já chamar, fazer um programa mais curto aqui, por exemplo. Posso pegar aqui, passo 10, o valor 10 e o valor 20. E ao invés de eu fazer isso, eu já chamo ele aqui dentro. Posso fazer isso, ó, com uma linha só. Pode fazer isso, vai dar o mesmo resultado. Então, tem algumas variações que podem ocorrer. Ah, não, vamos criar agora a função divide. Aí, se a função é divide, ela já pode ter um número real. Eu vou chamar dividir a minha função A por B. Então, eu vou receber 2 inteiros aqui, né? Realizo esse processo. Aí, eu vou fazer um teste, ó. Se B, que é o numerador, então, vou fazer diferente, colocar num e denominador. Numerador e denominador. Se o meu denominador for igual a zero, eu tenho que mostrar uma mensagem de erro, né? Divisão por zero. Né? Por quê? Porque não existe divisão por zero, né? E vou dar o erro, né? E vou retornar o valor aqui. Nesse caso específico, eu vou retornar zero, tá? Retornar zero, mas teoricamente eu nem deveria retornar nada.
Se não, aí é que eu vou fazer a divisão. Aí eu vou retornar num barra DEM. Né? Então, fiz aqui a minha operação consultando o valor. Beleza. Aí eu posso passar aqui, ó, 20 por 5, por exemplo. Né? Vamos rodar o meu programa. Rodei o meu programa. Deu 20 por 5. Ah, aí eu tenho que mudar o nome, né? Multiplicar tá lá, que agora é dividir. E aqui também é F, né? Porque eu estou colocando um inteiro. Beleza. Rodei o meu programa. Ó, deu 4. Ele fez a divisão ali para nós. Se eu por acaso passar zero, né? Olha lá, ó, divisão por zero. Né? Ele não deixou fazer a operação, mas colocou divisão por zero. Então, eu criei aqui a função multiplicar e a função dividir. E chamei ela no meu programa tranquilamente. Bem, galerinha, é isso que eu tinha para vocês, para a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Abraço.